O submarino nuclear é o ápice da engenharia humana, capaz de operar silenciosamente nas profundezas por meses, sem nunca emergir. Imagine uma fortaleza tecnológica submersa, autossuficiente e invisível, movida por uma fonte de energia praticamente inesgotável em meio ao oceano. Diferente das embarcações convencionais, o submarino nuclear não depende de oxigênio da atmosfera para que seu motor possa funcionar plenamente. Esta característica fundamental permite que ele permaneça oculto sob as ondas, limitado apenas pela resistência física e mental de sua tripulação. Mas, como exatamente um pequeno reator nuclear consegue impulsionar milhares de toneladas de aço através da pressão esmagadora do abismo. Para entender esse prodígio, precisamos mergulhar nos segredos da física nuclear e na logística complexa que sustenta a vida no fundo. A jornada começa no coração da embarcação, onde o reator nuclear atua como uma fornalha eterna, gerando calor através da fissão. Dentro do reator, átomos de urânio são bombardeados por nêutrons, desencadeando uma reação em cadeia controlada que libera uma energia térmica colossal. Este calor é transferido para um sistema de circulação de água primário, que permanece sob altíssima pressão para não entrar em ebulição. A água superaquecida passa por um trocador de calor, onde aquece um segundo circuito de água, este sim transformando-se em vapor. É este vapor em alta pressão que faz girar as gigantescas turbinas conectadas ao eixo da hélice e aos geradores elétricos. Diferente dos submarinos diesel-elétricos, que precisam subir à superfície para recarregar baterias, o nuclear tem energia de sobra o tempo todo. Essa abundância energética permite que o submarino produza seu próprio oxigênio através de um processo químico sofisticado chamado eletrólise da água. Ao aplicar eletricidade na água do mar purificada, as moléculas são quebradas, liberando oxigênio puro para que os marinheiros possam respirar. O dióxido de carbono exalado pela tripulação é removido por purificadores químicos, garantindo que a atmosfera interna permaneça sempre saudável e segura. Além do ar, a energia nuclear permite a dessalinização de milhares de litros de água salgada, transformando-a em água potável diariamente. Isso significa que a única real limitação para a permanência de um submarino nuclear no fundo do mar é o estoque de comida. Enquanto houver mantimentos para alimentar os marinheiros, o submarino pode continuar sua patrulha sem nunca precisar ver a luz do sol. A estrutura de um submarino nuclear é composta por um casco duplo, projetado para suportar pressões que esmagariam qualquer construção comum. O casco hidrodinâmico externo foca na velocidade e silêncio, enquanto o casco de pressão interno protege a tripulação da força do oceano. Para submergir ou emergir, o submarino utiliza tanques de lastro que podem ser preenchidos com água ou com ar comprimido rapidamente. Quando a água entra nos tanques, o submarino torna-se mais denso que a água ao redor e começa sua descida controlada. Para retornar à superfície, ar comprimido expulsa a água dos tanques, tornando a embarcação leve o suficiente para flutuar novamente com segurança. O controle de profundidade fino é feito por planos de imersão, que funcionam como as asas de um avião no fluido denso. A propulsão é projetada para ser o mais silenciosa possível, já que o som é o maior inimigo da sobrevivência no mar. Muitos submarinos modernos utilizam sistemas de propulsão a jato de bomba, que reduzem a cavitação e o ruído gerado pelas hélices tradicionais. O silêncio é tão vital que todo o maquinário interno é montado sobre suportes de borracha para não transmitir vibrações ao casco. Além disso, o casco é revestido com placas anecoicas, que absorvem ondas de sonar inimigas e isolam os ruídos internos da embarcação. No mundo do combate subaquático, quem for detectado primeiro geralmente perde a batalha, transformando o oceano em um jogo de xadrez acústico. Os submarinos nucleares não possuem janelas, então a visão do mundo exterior é obtida quase exclusivamente através do processamento de sinais sonoros. O sonar passivo escuta cada estalo e motor no oceano, enquanto o sonar ativo é evitado para não revelar a própria posição. Operadores de sonar altamente treinados conseguem identificar o modelo de um navio apenas pelo ritmo peculiar de suas hélices e motores distantes. Subir para usar o periscópio ou antenas de satélite é um risco necessário, feito apenas em momentos específicos e de extrema cautela. Existem dois tipos principais de submarinos nucleares, cada um com uma missão estratégica distinta e vital para a defesa de uma nação. Os submarinos de ataque são rápidos e ágeis, projetados para caçar outros submarinos, navios de superfície e realizar operações de inteligência furtiva. Já os submarinos de mísseis balísticos são os gigantes silenciosos, carregando armas nucleares capazes de garantir a dissuasão em escala global absoluta. Estes últimos são a peça fundamental da tríade nuclear, permanecendo escondidos para garantir uma resposta
em caso de um ataque ao país. O Brasil está atualmente no seleto grupo de nações que dominam a tecnologia de construção de submarinos com propulsão nuclear própria. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil, conhecido como ProSub, é um dos projetos tecnológicos mais ambiciosos do país. O foco brasileiro é a proteção da Amazônia Azul, uma vasta área oceânica rica em recursos naturais e vital para o comércio nacional. O futuro submarino nuclear brasileiro, o Álvaro Alberto, representa um salto gigantesco na soberania tecnológica e na capacidade de defesa do Brasil. Dominar o ciclo do combustível nuclear e a construção do casco de pressão exige décadas de pesquisa e investimento científico de alto nível. A vida a bordo de um submarino nuclear é um exercício de disciplina, onde o dia e a noite são definidos pelas luzes. A tripulação trabalha em turnos rigorosos, dividindo espaços confinados, onde cada centímetro quadrado é aproveitado para equipamentos ou provisões de sobrevivência. Apesar do isolamento, a alimentação em submarinos costuma ser a melhor da marinha para manter o moral e a saúde dos marinheiros. A saúde mental é monitorada constantemente, pois viver meses sem ar fresco ou luz natural exige uma resiliência psicológica fora do comum. Os treinamentos de emergência são constantes, preparando cada membro da equipe para lidar com incêndios, inundações ou falhas no reator nuclear. A segurança nuclear é levada ao extremo, com múltiplos sistemas de redundância que garantem o desligamento imediato do reator se necessário. Ao contrário do que muitos pensam, a radiação dentro de um submarino nuclear é menor do que a radiação recebida na superfície. Isso ocorre porque a água ao redor e a blindagem do reator protegem os tripulantes dos raios cósmicos que bombardeiam a Terra. A engenharia por trás desses navios é considerada mais complexa do que a de naves espaciais devido às pressões extremas do oceano. Enquanto no espaço a diferença de pressão é de apenas uma atmosfera, no fundo do mar ela pode ser de centenas. Um vazamento mínimo a grandes profundidades pode se transformar em um jato de água cortante capaz de atravessar estruturas de aço sólidas. Por isso, cada solda e cada componente do casco de pressão passa por testes rigorosos de raios-x e ultrassom durante a construção. A evolução tecnológica transformou os submarinos nucleares em centros de comando móveis, capazes de lançar mísseis de cruzeiro contra alvos terrestres. Eles também servem como plataformas para o lançamento de forças especiais, como mergulhadores de combate, que saem silenciosamente por compartimentos especiais. A comunicação com a base enquanto submersos é feita por ondas de rádio de frequência extremamente baixa, né, que conseguem penetrar na água. Essas transmissões são lentas e geralmente curtas, servindo apenas para ordens essenciais ou alertas de prontidão para a tripulação em patrulha. O design dos submarinos também evoluiu para incluir sistemas automatizados que reduzem a necessidade de uma tripulação numerosa e cansada fisicamente. A inteligência artificial ali começa a ser integrada para ajudar os operadores de sonar a filtrar o ruído biológico da vida marinha. Baleias, camarões e correntes marítimas criam uma sinfonia constante que pode mascarar a presença de uma ameaça real no vasto oceano. Diferenciar o som de uma hélice do som de um animal marinho é uma arte que mistura sensibilidade humana e algoritmos avançados. Os reatores modernos são projetados para durar toda a vida útil do submarino, sem a necessidade de reabastecimento de combustível nuclear caro. Isso elimina a necessidade de cortar o casco ao meio para trocar o núcleo, um processo que antes levava anos para concluir. O desmantelamento de um submarino nuclear, ao fim de sua vida útil, é um processo ambientalmente rigoroso e tecnicamente desafiador para todos. O compartimento do reator é removido inteiramente e armazenado em locais seguros, onde a radioatividade pode decair naturalmente ao longo dos séculos. A importância estratégica desses navios redefine o equilíbrio de poder mundial, pois um submarino nuclear é uma ameaça quase impossível de neutralizar. Sua capacidade de aparecer em qualquer lugar do globo sem aviso prévio força os adversários a manterem uma vigilância constante e cara. O programa nuclear brasileiro não visa a construção de armas, mas sim a utilização da propulsão para garantir a defesa territorial. A Amazônia Azul contém reservas de petróleo e uma biodiversidade imensa que exigem meios de monitoramento persistentes e velozes sob as águas. Um submarino nuclear pode cobrir distâncias vastas em pouco tempo, algo impossível para um submarino convencional que precisa economizar bateria constantemente. O desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil gera milhares de empregos de alta qualificação e impulsiona a indústria nacional de base tecnológica. Desde a metalurgia especial até o software de controle, tudo precisa ser desenvolvido com padrões de qualidade que superam a indústria civil.
A ciência por trás da propulsão nuclear marítima é um testemunho da capacidade humana de domar as forças fundamentais da natureza oceânica, transformar a energia contida no núcleo dos átomos em movimento através das profundezas abissais, é um feito que desafia a imaginação. Cada vez que um submarino nuclear submerge, ele se torna um universo paralelo, isolado do resto da humanidade por uma muralha d'água. Lá embaixo, o tempo é medido por turnos de serviço e o espaço é um luxo raramente concedido aos seus ocupantes corajosos. O periscópio, ícone clássico dos filmes, hoje em muitos modelos é substituído por mastros optrônicos com câmeras de altíssima definição térmica. Isso permite que o comandante veja no escuro total e capture imagens sem a necessidade de um tubo atravessando o casco. A segurança cibernética também se tornou uma prioridade, protegendo os sistemas críticos de controle contra interferências externas ou sabotagens digitais complexas. A redundância eletrônica garante que, mesmo em caso de falhas parciais, o submarino mantenha sua capacidade de manobra e de suporte à vida. O gerenciamento de resíduos a bordo é feito de forma a não deixar rastros que possam ser detectados por sensores de esteira. Nada é jogado ao mar que possa flutuar ou revelar a passagem silenciosa da embarcação por aquela região específica do oceano. A física da acústica submarina é complexa, com zonas de sombra e canais sonoros que os capitães usam para se esconder. Conhecer a temperatura e a salinidade da água é essencial para prever como o som vai se propagar naquela profundidade específica. Camadas de água com temperaturas diferentes podem refletir o som do sonar, criando esconderijos perfeitos para um submarino astuto e bem posicionado. A guerra de submarinos é, em sua essência, uma guerra de informação, onde o conhecimento do ambiente é tão importante quanto o armamento. Os torpedos modernos são fios guiados ou possuem seus próprios sonares internos para perseguir alvos que tentam realizar manobras evasivas desesperadas. Contramedidas acústicas, como iscas que imitam o som do submarino, são lançadas para enganar os torpedos inimigos durante um engajamento real. Toda essa tecnologia visa um único objetivo: garantir que o submarino nunca precise entrar em combate, servindo como um dissuasor eficaz. A presença silenciosa de um submarino nuclear em águas internacionais é um lembrete constante da capacidade tecnológica e militar de uma nação. Para o Brasil, o SN tem Álvaro Alberto será o símbolo máximo de uma marinha moderna e preparada para os desafios do século XXI. A integração entre universidades, centros de pesquisa e a indústria naval foi fundamental para alcançar esse estágio de desenvolvimento tecnológico soberano. O domínio da tecnologia nuclear para fins pacíficos e defensivos coloca o país em uma posição de destaque no cenário geopolítico sul-americano. Mergulhar na história dessas máquinas nos mostra como a ciência evoluiu para transformar o perigoso oceano em um ambiente operacional viável. Dos primeiros protótipos perigosos às modernas cidades submersas, a evolução foi marcada por erros trágicos e triunfos de engenharia sem precedentes. Hoje, os submarinos nucleares são as máquinas mais protegidas e controladas do planeta, operando com registros de segurança impressionantes em todo o mundo. A transição energética global também olha para os pequenos reatores modulares, similares aos de submarinos, como uma possível solução de energia limpa. Assim, o que foi desenvolvido para a guerra silenciosa pode acabar iluminando cidades inteiras de forma sustentável no futuro próximo e radiante. O estudo dos oceanos através dessas plataformas também contribui para o conhecimento científico das regiões mais inexploradas da Terra, os abismos. Submarinos nucleares podem coletar dados oceanográficos valiosos enquanto realizam suas patrulhas, ajudando a entender melhor o clima e as correntes. O oceano ele continua sendo a última fronteira do nosso planeta, um lugar onde a luz não chega, mas a tecnologia nuclear alcança. A cada nova geração de submarinos, as máquinas tornam-se mais inteligentes, mais silenciosas e ainda mais integradas ao ecossistema tecnológico global. O treinamento de um comandante de submarino nuclear leva décadas, né? Exigindo conhecimentos profundos de física, tática militar e liderança sob pressão extrema. Ele é o responsável por uma tripulação de elite e por um ativo que vale bilhões de dólares e o destino estratégico do país. A complexidade de operar um reator nuclear a centenas de metros de profundidade é um desafio constante que não permite erros mínimos. Por trás de cada missão bem-sucedida, há uma infraestrutura de apoio em terra que monitora cada movimento e cada sinal de saúde da embarcação. Bases navais especializadas, como a de Itaguaí, no Rio de Janeiro, são projetadas para manter e operar essas máquinas com segurança máxima. O compromisso com a proteção ambiental é uma parte integrante da operação nuclear moderna, com protocolos rígidos de contenção e monitoramento radiológico.
O Brasil segue rigorosamente todos os tratados internacionais de não proliferação, focando exclusivamente na propulsão e defesa da soberania nacional oceânica. A tecnologia desenvolvida para o submarino nuclear transborda para outras áreas, né, como a medicina nuclear e a produção de novos materiais industriais. A ciência de ponta necessária para esses projetos acaba elevando o nível tecnológico de toda a cadeia produtiva do país envolvido. Olhar para um submarino nuclear é olhar para o futuro da exploração humana em ambientes hostis, seja no fundo do mar ou no espaço. Eles são os pioneiros de uma era onde a energia nos permite superar as limitações biológicas e explorar os cantos mais remotos do mundo. O submarino nuclear brasileiro é, acima de tudo, um projeto de nação, unindo ciência, estratégia e a vontade de proteger o futuro. À medida que avançamos, essas máquinas continuarão a evoluir, tornando-se os guardiões invisíveis das riquezas que o oceano guarda em seu leito. Compreender como eles funcionam é reconhecer o esforço coletivo de milhares de cientistas e engenheiros que dedicaram suas vidas a essa causa. A próxima vez que você olhar para o horizonte do mar, lembre-se que, nas profundezas, o silêncio nuclear protege a liberdade das águas. O domínio do abismo é uma conquista da inteligência sobre a força bruta da pressão e da escuridão eterna das profundezas oceânicas. Esta é a realidade dos submarinos nucleares, máquinas de paz que operam no limite do impossível todos os dias, em todos os oceanos. A engenharia da invisibilidade e o poder do átomo caminham juntos para garantir a segurança em um mundo cada vez mais complexo. O submarino nuclear permanece como o maior símbolo do poder tecnológico subaquático, um titã silencioso que nunca descansa sob as ondas azuis. Explorar esse mundo é entender que a ciência não tem limites, quando o objetivo é a proteção e o conhecimento do nosso próprio planeta. O futuro das profundezas está sendo escrito agora, com o aço, o átomo e a coragem daqueles que navegam no eterno escuro. Este é o verdadeiro impacto dos submarinos nucleares na história e no futuro da humanidade e da soberania das nações marítimas. Concluímos assim nossa imersão técnica e estratégica pelo funcionamento dessas maravilhas da engenharia moderna que dominam os vastos e misteriosos oceanos.